É o Regional, sempre pela TV Santa Cecília, você com a gente de segunda a sexta-feira, acompanhando os debates, as entrevistas e as discussões sempre dos temas importantes que estão na pauta, que fazem o dia a dia de toda a Baixada Santista e do Brasil também. Nessa edição, mais um espaço aberto para saúde bucal, né? Especialmente um tema que muita gente desconhece, não é? Que é a cárie de mamadeira, né? A gente vai entender direitinho o que significa isso, mas aparentemente é aquela cárie que a criança já, a pessoa, o indivíduo já adquire logo quando pequenininho, né? Porque está mamando, né? Está usando a mamadeira, só pode ser criança. Vamos conferir tudo isso e muito mais aqui com a doutora Rose Marques, que nos dá o prazer da participação aqui no painel. Boa noite, tudo bem, doutora Rose? Prazer recebê-la. Boa noite, Edgar. Muito obrigada, o prazer é meu. Fernando Chagas, mais uma vez com a gente aqui nessa edição do Painel Regional. Tudo bem? Boa noite, Chagas. Tudo bem, boa noite, Boturão, boa noite aos telespectadores, em especial a nossa convidada. E mais uma novidade, né? Mais uma novidade conosco aqui, né? Essa questão da cárie de mamadeira. Você que está em casa, se não sabe também o que é, vai poder acompanhar. O telefone já vai para a sua telinha, como você está acostumado, para poder ligar, participar, fazer a sua pergunta e o seu comentário também, tá certo? Bom, é isso mesmo? O tema é esse mesmo? A questão é essa mesmo? Cárie de mamadeira? O que é a cárie de mamadeira? A cárie de mamadeira, Boturão, é o seguinte, embora as pessoas achem, ela não é só a mamadeira. Também o leite materno, o peito, causa a chamada cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira é o nome, né, dessa cárie que vai atingir esses dentes da frente, né? Criança, a partir dos 2 anos, ela já tem 20 dentes. Com 2 anos. A partir dos? 2 anos. Os dentinhos de leite, é isso? Com 2 anos de idade, a criança já tem 10 dentes embaixo e 10 dentes de cima. Por isso que chama dente decíduo, né? Dentição decídua, porque são 10 embaixo, 10 em cima. São os 20 dentes de leite. Já com 2 anos? Com 2 anos, a criança já está com a boca completa. E a cárie de mamadeira, ela vai atingir toda essa região da frente. A criança fica com todos os dentes pretos. Eu, particularmente, posso falar bastante de cárie de mamadeira porque eu tive cárie de mamadeira. Quando era menina? Quando eu era criança, eu tive cárie de mamadeira e eu tinha, assim, todos os toquinhos pretos, a boca toda preta. E, por ironia, né, acabei virando dentista, né? Olha só. E por isso se dedicou à cárie de mamadeira. Assim, isso... Foi o motivante, o problema que você teve para você se especializar exatamente nisso? Eu acredito que sim, porque, assim, até Na verdade, você é especialista em implante, né? Hoje eu sou especialista em implante. Eu perdi meus dentes, né, de leite prematuramente por mamadeira. A minha mãe tinha o péssimo hábito de me dar leite com achocolatado e mais açúcar. Porque o leite em si já causa cárie. Mesmo o leite sem açúcar, a lactose... O leite comum. Isso, a lactose já fermenta e já corrói os dentes. Então é um erro vamos dizer, esse achocolatado para a criança de 1 ano, 2 anos? Péssimo, não tem necessidade, né? A vaca não põe chocolate, né? Nenhum animal adoça o leite, né? Por que os humanos precisam adoçar? Aliás, por que os humanos precisam de mamadeira? Não é necessário, né? O ideal é o aleitamento materno. Mas você falou Pois não, Chagas. Você falou que o aleitamento materno, que é natural, também dá cárie de mamadeira. Isso, por isso que é muito importante a gente cultivar na criança o hábito da boquinha limpa. Então, a mãe, depois que amamenta, tem que enrolar uma gaze no dedo e limpar a boquinha do nenê à noite. Sempre? Sempre, todas as mamadas. Toda vez que o bebê mama, a mãe tem que limpar a boquinha. Tanto a gengiva, antes de nascer os dentes, como a língua. Isso é um hábito, né? Porque a criança já cresce com o hábito da boca limpa. Né? Ela já cresce com essa sensação de bem-estar. Por que... Uma pergunta aqui bem, vamos dizer assim, não vou dizer que é chucra, porque não é chucra, mas é uma pergunta assim bem, talvez diferente, você não esteja muito acostumado com ela. Okay. Por que o ser humano tem os dentes de leite para depois ser obrigado a trocar a dentição? Tem alguma explicação isso? Faz parte do crescimento, né? Porque os dentes de leite são menores, porque o nosso rosto é menor, ele vai guardar o espaço para o permanente. Então, conforme a pessoa vai se desenvolvendo, vai nascendo a nova dentição. Uma curiosidade, né? É uma curiosidade, o tubarão, ele tem mais de 7 dentições. O tubarão, ele perde todos os dentes e nasce novamente todos os dentes.
Interessante. Mas, por outro lado, a criança que você falou, né, perde os dentes, às vezes até por causa de cárie da mamadeira. Isso. Com 2, 3 anos, perdeu todos os dentes. Cria alguma dificuldade futura quando for nascerem, quando os dentes normais nascerem? Muitas, milhares, centenas, milhares de dificuldades. Mais uma vez eu posso falar da minha história, né? A criança que toma muita mamadeira, ela deixa de se alimentar com os sólidos. E ela vai passar essa ingestão só de líquidos, né? Porque geralmente a mãe troca uma alimentação, um jantar pela mamadeira. Por quê? Porque é prático, porque é fácil. Vai lá e empurra a mamadeira lá na criança, é muito fácil para a mãe. Isso faz com que a mandíbula não se desenvolva, né? O queixinho não se desenvolva. Então, assim, no meu caso, o meu queixo ele é um pouquinho para trás, porque ele não cresceu o suficiente. Então, isso faz com que meus dentes não se encaixem perfeitamente. Eu sou dentista, né? Eu faço estética dental, sou especialista em implante. Mesmo eu tendo usado o aparelho 6 anos, eu não consegui corrigir minha face. Para eu corrigir essa deficiência do crescimento que foi causada pela alimentação incorreta, porque eu causada pela mamadeira? Causada pela mamadeira. Eu tomei mamadeira até os 8 anos de idade. 8? 8 anos. Aí é exagero, né? É um exagero. É um exagero. Até que idade uma criança pode tomar mamadeira? Nenhuma idade. Nenhuma. O ideal é que a criança não tome mamadeira. Mas saiu do leite materno, já entra na xícara? Isso já entra no copo, com no certeza. Copo, na xícara. Com certeza. Esse é o ideal. Esse é o certo, esse é o correto, que a criança não use mamadeira e nem chupeta também. Eu ia falar isso, chupeta. Então vamos voltar aos danos. Então causa esse problema de atrofia da mandíbula, né? A mandíbula fica retraída. Para consertar isso tem que ser uma cirurgia chamada cirurgia ortognática, que tem que serrar, tem que tomar anestesia geral. Para consertar o dolo é muito grande. Mas tem pediatra que indica a chupeta. E aí? Não odontopediatra. Cada um tem o pediatra que merece. Cada um tem o pediatra que merece, né? Pediatras consagrados. Isso é muito discutível. Consagrados. Mas se a criança chora a noite toda, está querendo a chupeta, o pai e a mãe estão querendo dormir, que no dia... Se não tiver chupeta, vai o dedo. Vai o dedo. Por experiência... Não, é melhor... Os meus 2 filhos usaram chupeta. É melhor a chupeta do que o dedo. Nesse ponto você tem razão, que é mais fácil tirar a chupeta do que tirar o dedo. Se você acostumar com o dedo, não tira nunca mais. É bem mais difícil. Vai crescer chupando o dedo. Mas eles colocam que isso é uma carência da criança. O quê? A chupeta? O hábito da chupeta. Ou foi induzido. É assim que eles colocam. Mas voltando aos danos que ele falou, tem um problema da mandíbula, né, que não cresce. Tem o problema da autoestima, né? Eu era uma criança, assim, que eu tinha bastante vergonha, né? Porque a criança que tem cárie de mamadeira, eu tinha vergonha de sorrir, eu tinha vergonha de mostrar meus dentes, porque fica aqueles caquinhos pretos, né? Eu deixei algumas imagens com o seu pessoal. Eu não sei se já dá para soltar as imagens aí, se o pessoal tiver aí as imagens prontas, já podem soltar alguma coisa. Já dá para soltar? Eu trouxe uma imagem... Esperar um pouquinho? Isso. Tá bom. Eu trouxe umas imagens aí, quase no ponto aí para a gente mostrar aí. São imagens realmente que impressionam um pouco, né? Essas imagens são muito feias. Mas... Olha aí uma delas. Isso aí o que é? Isso é a mãe soprando a colher. Porque assim, para ter cárie de mamadeira é necessário 3 coisas. É preciso ter o dente, né, o hospedeiro. É preciso ter o alimento, que é a comida, o leite, a lactose ou outro alimento qualquer. E é necessário ter a bactéria. A criança nasce sem a bactéria. Ela contrai a bactéria em casa. O hábito da mãe beijar a criança na boca. Isso também não é legal? Isso também não é legal, porque a criança vai adquirir as bactérias da boca da mãe. E se a mãe não tem uma boca cuidada, olha, essa é a boca da criança com cárie de mamadeira. Isso é cárie de mamadeira? Isso. Chega a fazer esse estrago todo. Isso, chega. Isso são dentes de leite, né, que a gente viu. Isso. A criança mamando, a criança com cárie de mamadeira. Isso com uma boca assim, tem reparo no dente de leite ou não tem reparo? Tem reparo, mas é muito trabalhoso, é muito mais complexo do que reparar a boca de um adulto. Nesses casos aí, a dentição de leite está perdida? Ou não? Não, dá para reparar, dá para retratar o canal, Ah. dá para retratar o canal e dá para reparar. A cárie de mamadeira, ó, atinge sempre os 2 dentinhos da frente, depois 4, depois 6 e depois que vai para os dentes do fundo. E tem também uma foto da boca da mãe. A boca da mãe toda estragada, aí você vai ver Não que seria isso é a boca da mãe. Essa boca. E a boca do filho vai ser um reflexo da boca da mãe. Se a mãe não cuida da sua própria boca, a criança vai ser um reflexo.
A cárie de O mamadeira... pai está liberado, então, né? O problema é a mãe, né? É a mãe. A culpa é da mais mãe, próximo, né? né? Às vezes, né, a própria babá também, né? A bactéria vai A contaminar cárie a de criança. mamadeira, pegou os 2 primeiros dentes, os dentes da frente. Isso. Inevitavelmente se espalha por toda a boca? É inevitável isso? Não, dá para tratar, dá para acudir. Então, logo que perceber, tem que Isso, procurar mudando um o dentista. hábito, passar, né, a higienizar, pegar uma gaze, né, limpar a boquinha da criança ou escovar. Então, sempre tem que escovar a boca da criança. Se a criança mamar à noite, tem que escovar. Ou limpar com uma gaze, pelo menos. Bom, agora, voltando à amamentação. A amamentação natural, né, ela normalmente vai de 6 meses a 1 ano, né? Dificilmente uma mãe consegue amamentar mais que isso. Eu amamentei até os 3 anos. 3 anos. Tem casos e casos, mas normalmente não chega a tanto, A né? Organização Mundial de Saúde preconiza até os 2 anos. Até os 2 anos. Para a criança Os receber pediatras mais dizem diferente. né? A mulher geralmente tem questão da vaidade, né? Hoje em dia Então, a é mulher... bem mais difícil, né? Alguns pediatras tratam isso como um mito, né? Que não há necessidade disso. Com 6 meses o moleque já amamentou, tinha que amamentar. Bom, sei lá, é uma questão a discutir. A pediatra do meu filho, a entrar doutora Keiko, ela é militante da Militante da amamentação, amamentação, né? Então, assim, meu filho nunca ficou doente. Ele nunca ficou doente, ele nunca tomou antibiótico. Ele é bastante resistente. Nesses 2 anos, só amamentação, então, é o Sim. ideal. É o ideal? O ideal. É o ideal. Muito bem, vamos fazer o primeiro intervalinho aqui no nosso painel regional. Já já a gente volta para continuar a conversa aqui, importante, né? Porque são dicas importantes para você seguir aí com a doutora Rose Marques, que é cirurgiã dentista, especializada em implantes e sempre na companhia do nosso Fernando Chagas. Já já estamos de volta. Voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel regional, com prazer, mais uma vez abrindo espaço para debater e discutir a área da saúde, especialmente saúde bucal, com a presença da doutora Rose Marques, a Rose que é cirurgiã dentista e é especialista em estética dental e implantes, não é isso? Fernando Chagas mais uma vez acompanhando a gente e colaborando nesta edição do painel regional, e você do outro lado tem à sua disposição o nosso telefone, não sei se já foi para a telinha, se não foi já vai já, para você poder participar, ligar, fazer a sua pergunta, você fica bastante à vontade com a gente aqui, tá certo? Bom, Rose, a gente falou bastante no bloco anterior sobre a questão da cárie da mamadeira e faltou a gente falar um pouquinho também sobre as consequências, né? O que vem depois, né, a cárie da mamadeira ataca as crianças, a primeira dentição, que são os dentes de leite, depois acho que pode ser feito um tratamento em cima disso, você explicou mais ou menos o que é feito para recuperar essa dentição. Mas recuperando a dentição, tudo certo, não vai haver mais nenhum problema. Como é que é a sequência dessa coisa toda aí? Não, recuperando a criança volta, né? Volta a autoestima, volta Aí a dentição definitiva vem normalmente, sem maiores problemas? As pessoas acreditam que o dente de leite não tem raiz, mas o dente de leite tem raiz, ele é comprido, ele é normal. Quando o permanente vai nascer, ele vai absorvendo a raiz do dente de leite. Então ele vai pegando todos os nutrientes. Se a criança perde esse dente de leite antes da hora, o dente permanente é afetado. E outro grande problema, consequência, seria o seguinte: a criança ela tem 5 dentes do centro para cá. O primeiro permanente que nasce é o 6º dente. Ele nasce sem cair nenhum dentinho. Só que as pessoas acham que ele é de leite também. Então ninguém presta atenção nele, porque ele é o 6º dente a nascer, nasce depois dos dentes de leite. Se a criança não cuidou, não tratou da cárie de mamadeira e a criança perdeu algum dente, quando esse permanente vai nascer, ele nasce mais para frente. E assim sucessivamente. Então quando vai nascer os caninos, não tem onde nascer, fica com os dentes todo encavalado. Então isso é uma grande consequência, assim, se a criança perde o dente de leite... É um bom trabalho para o orto, né? Isso, aí vai precisar de um ortodontista, porque extraiu o dente de leite antes da hora. Então é muito importante estar recuperando os dentes de leite. O mais importante é fazer prevenção e não perder os dentes de leite. O mais importante é uma alimentação saudável. A criança tem que aprender a comer legumes, a comer frutas. Não, fácil, né? Moleza. Imagina que vai querer comer carne, batata, doce. E, aí é mais difícil, né? Uma moleza. Mas, doutora não é fácil, Rose, mas quando tem, vamos dizer, um outro dente cariado, obrigatoriamente tem que fazer a extração do dente ou
pode fazer uma obturação? Não, dá para restaurar e dá até para fazer tratamento de canal no dentinho de leite. Tratamento de canal? Dá, faz tratamento de canal, faz um capeamento e salva esse dentinho de leite, porque tem alguns dentes de leite que só vão cair com 12 anos de idade. Então, se extrair com 6, 7, essa criança vai ficar com aquela falha até os 12. 12 anos? Mas é exceção a regra, né? Não, é a regra. É regra? Os primeiros molares, eles só caem com 12 anos, os dentes de leite. O primeiro e o segundo molarzinho só vão cair com 11 e 12 anos. Depende muito, isso varia. Normalmente, acima de 10 anos. Se a criança é mais gordinha, não é uma regra, tá? O dente de leite tende a nascer primeiro e a cair primeiro. Os mais magrinhos demora mais. Você então, é mais gordinha? É mais magrinha? Por exemplo, eu já peguei hormônio, né? Hormônio. Eu já peguei recém-nascido que nasceu com dente. Nasceu com dente? A mãe é apavorada, a criança já nasceu com dente. Então, hoje, a dentição não se tem muita regra, né? Normalmente, os dentes aparecem com 6 meses de idade. Tem crianças que vão aparecer depois. Sorte, não é problema. Melhor. Aparecer depois. Melhor aparecer depois. Então, vão cair depois também. Varia. Mas tem dente de leite que vai permanecer na boca até os 11, 12 anos. Agora, doutora Rose, caso ele perca os dentes de leite, 1, 2, 3, independe do número, pode ter um dano irreversível no futuro, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje? Olha, se perder um dente de leite, nós não vamos implantar, óbvio que não. O que dá para colocar é um aparelhinho chamado mantenedor de espaço. Então tem os dentes aqui, perdeu um, a gente coloca um mantenedor de espaço, coloca um micro aparelhinho soldado aqui no dente para evitar que os outros dentes se fechem e para evitar o movimento. Né? Não tem muita gente que tem os caninos encavalados, né? Por quê? Porque a hora que ele foi nascer não tinha como ele nascer, porque provavelmente perdeu o dente de leite antes da hora. Então é importante, né, quando não dá mais para recuperar, que tem que extrair mesmo, colocar um mantenedor de espaço. Agora, voltando ao início da conversa, né? A amamentação da mãe, né? No período de gestação, a alimentação da mãe acaba interferindo? Muito, muito, muito. Existem algumas pesquisas, né, que afirmam que a criança já ingere o líquido amniótico. Então, a criança, ela vai perceber já o paladar pelo paladar da mãe. Se a mãe tem uma dieta rica, né, em legumes, verduras, uma dieta balanceada e saudável, ela já está passando esse hábito para a criança. Porque a criança é provado que ela sente o paladar pelo líquido amniótico. Existe uma história que é fato de uma mãe que morava na Índia e fez toda a gestação na Índia, comendo comida indiana. Quando ela mudou para os Estados Unidos, ela tinha problema para alimentar a criança, porque a criança não estranhou, rejeitava a comida, porque não estava habituada. Então, os bons hábitos começam desde a gestação. Hoje, a gente orienta que a mãe leve a criança ao dentista dentro da barriga. Desde dentro da barriga já leva a criança para o dentista. Esse hábito aí não é muito comum, né? As pessoas ainda têm um certo, não sei se relaxamento, uma certa aversão, medo, não sei, não é? Já foi maior essa coisa, né? Esse medo é quase que pré-histórico, né? E hoje está fora de moda, né? E a mãe fumar? Nossa, apesar de estar fora de moda. A mulher hoje fuma mais que o homem, né? Isso é um crime, né? Estatisticamente. Isso é um crime. Olha, dentro da minha especialidade, que é implante, eu acredito que 80% das pessoas que me procuram para fazer o implante perderam os dentes por causa do cigarro. Todas as pessoas que fumam vão envelhecer sem os dentes. O cigarro, ela expulsa o dente da boca. A nicotina? A pessoa fuma, né? A fumaça entra pela narina. Aqui a gente tem o chamado seio maxilar, né? Que tem uma membrana. Isso aqui é feito para receber oxigênio. Quando recebe a fumaça do cigarro, que ela é densa e pesada, ela vai pesando e vai diminuindo o osso. Então vai expulsando os dentes e as pessoas vão perdendo os dentes. A nicotina vai corroendo o osso, é isso? Isso, não a nicotina, a própria nicotina, mas não? É a ação toda, a química do cigarro, todo. Né? A fumaça, a temperatura, né? Sem dizer o tanto que o cigarro é cancerígeno, né? Mas assim, é fato que todas as pessoas que fumam, após seus 60 anos, começam a perder os dentes depois do canino aqui. Começam a perder todos os dentes. Isso é fato. A questão da cárie, por exemplo, estatisticamente no Brasil,
vem caindo, né, o número de cáries, né? Sim, graças, né, à prevenção, ao flúor, né, O flúor à das pastas de educação. dente, não? Então, da Ajudam? água, né? Da água, né? Água fluoretada, né? Água fluoretada, né? E Santos é uma cidade modelo, né? Santos é... O índice de cárie é baixo aqui, né? o índice de Baixíssimo, cárie diria é eu, né? baixíssimo. É. Agora aqui pela Santos Baixada Santista, não sei, nas outras cidades, nos outros municípios, né? O Santos Brasil não- talvez tenha mais problemas de cárie dentária, norte, nordeste, não sei. O grande problema da cárie, assim, é a higiene mesmo, né? É o hábito. Por exemplo, as pessoas acordam e escovam os dentes. Aí elas tomam café da manhã e saem para a rua sem escovar o dente. Isso é um hábito completamente equivocado, né? Sim. Qual é É o um hábito que correto? é um vício que eu não tenho, eu faço ao contrário, né? Eu também faço o contrário. O correto é acordar, quem quiser pode bochechar só Bochechar, com água, lógico. tomar café da manhã e aí sim escovar o dente. E outra coisa que as pessoas não sabem é assim, se você tomar um suco ácido, suco de limão, uma coisa ácida, você não pode escovar o dente imediatamente, porque senão você vai corroer seus dentes e vai estragar os dentes. Se você tomar um suco, Suco de limão, você não pode escovar o dente imediatamente, porque senão você vai friccionar o limão e vai corroer os seus dentes. então o cara é melhor não almoçar Tem que- com suco de limão, né? Tem que aguardar um pouquinho, É, né? Tem que aguardar uma meia hora. Tem que aguardar meia Ainda hora. mais que tem a vida corrida de hoje em dia, que né? a gente tem, né? Melhor uma Coca-Cola logo. Né? Coca-Cola também causa abrasão. Coca-Cola também. As pastas brancas, né, causam abrasão. Porque a maioria das pastas brancas tem pedra pómez na fórmula. Não estou generalizando. Mas como é que você sabe se uma pasta de dente é boa ou não? Você faz aquele teste, põe ela em cima da pia, espreme, deixa de um dia para o outro. Se no outro dia ela esfarelar, é porque ela tem pedra pómez. Então ela está lixando o seu dente. Né? Como é que a gente faz uma Você lixa? pega um pouquinho, vamos com calma. Você pega a pasta de dente, Põe em cima da põe em pia. cima, um pouquinho, Deixa de um espreme dia um pro pouquinho outro. ali, Isso. bota na pia, deixa de um dia para o outro. Isso. No outro dia, se ela esfarelar, Ela vai estar dura ali, né? ela ressecou. Ressecou. Se ela esfarelar como areia, né, você não deve usar essa pasta, Não. porque ela vai ter abrasivo, né? Porque como que você faz uma lixa? Um pedaço de papel com areia, você consegue lixar um ferro. Então, com uma escova de dente dura e uma pasta abrasiva, você corrói seus dentes. Eu já peguei paciente A assim. própria pasta de dente, Isso. ao invés de O fazer ideal, a limpeza, Ao contrário, corrói prejudica. a O Mas dentição. não tem um controle, doutora? o ideal é que a pasta seja gel, aquelas que você enxerga através delas, porque essa certamente não tem partículas. Salvo as medicinais, né? Certo, Tipo, aquelas outras que é para sensibilidade, que aí tem Sensodine, remédio. essas aí. Essas são Essas medicinais. funcionam? Funcionam sim, para quem tem sensibilidade. Sensibilidade causada pela Em abrasão. compensação, custam 10 vezes o preço da comum. Mas essa sensibilidade foi causada pelo próprio paciente, pela abrasão, pelo uso de uma escova dura, né? E de uma escova irregular. Hoje em dia as pessoas compram muito essas escovas, né? Assim, o ideal é que a escova seja plana. O ideal é que a escova seja reta. Essas escovas que Mas têm hoje ponta em causam dia abrasão. elas são todas, a maioria, essas escovas modernas, né? Sim, mas elas não são preconizadas pelos dentistas, né? Elas... Quem inventa isso? A mídia, né? Porque assim, todo dentista preconiza a escova reta Tem de que ser cabo plana, reto. então. Tem que ser plana, né? Tem um exemplo aqui. Um Não, uma exemplo escova, típico aqui. ela É tem que escova ser normal, né? plana, de cabo reto. Dura, média ou macia? Extra macia, soft, ultra macia. Por quê, hein? Para não desgastar o dente. A dura desgasta o dente. Muito, você vai lixar seu dente. A média também. Também. Então A tem que média. ser ultra macia. Isso, Macia, ultra macia. Isso. tá vendo? Infelizmente, as muito boas são da Suíça, né? Que hoje já tem para vender aqui em Santos, tem boas escovas, mas as boas escovas mesmo são importadas. A pasta de dente, ela é uma obrigatoriedade? A gente deve usar mesmo? Ou é uma coisa assim que Pasta de- discutível? É perfume, pasta de dente É perfumaria. perfume. Você Perfume. pode não usar e você tem o mesmo resultado. Tem o mesmo resultado? Tem. Porque o ideal é que você põe pouca pasta de dente, né? Não aquilo tudo do comercial, né? Aquela coisa assim que é para vender bastante pasta. Não, o ideal é que você coloque Se você pouca. fizer aquilo, você não consegue escovar o dente. Perfeito, Não é doutor. verdade? Isso mesmo, você tem que pôr pouca pasta para você poder visualizar. E evitar de usar pasta vermelha. Porque se você usar uma pasta de dente vermelha, tem algumas gel que são vermelhas. Sim. Ela vai camuflar Sabor e o tudo. sangramento, você não vai enxergar se você está com problema, né? Porque o sinal de sangramento tem que procurar Mas um dentista. a pasta de dente ela não tem um controle?
que nem você falou, né? Tem uma que vai deixar para um dia para o outro. Olha, infelizmente não tem controle. Infelizmente tem alguns enxaguatórios bucais que eles fazem propaganda aí, escrito assim, ó, anti-placa, anti-tártaro. Se eles realmente tivessem conseguido inventar um enxaguatório que fosse anti-placa e anti-tártaro, ninguém mais tinha problema nos dentes. Então, no próprio livro de periodontia, eu tenho um livro de periodontia onde está escrito, tem a foto do produto, que eu não vou citar qual é, e está escrito, produto fabricado pela imprensa leiga, que não faz mal e não tem benefício nenhum. É um house. A maioria desses enxaguatórios são house. O enxaguatório ideal tem que ter clorexidina na fórmula. O tártaro só mesmo no tratamento, a limpeza periódica? A origem do tártaro, ela tem um lado genético, a pessoa tem uma predisposição genética para ter tártaro, e ela precisa ter o alimento. Se a pessoa conseguir escovar o dente direito, passar o fio dental, escovar corretamente, ela não vai ter tártaro. Se ela conseguir remover a placa, ela não vai ter tártaro. Muito bom. Estamos em cima do break aqui mais uma vez, um rápido intervalo. Já já a gente retoma aqui o painel regional. Voltamos, terceiro e último bloco dessa edição do painel regional, falando sobre saúde e saúde bucal com a doutora Rose Marques, está conosco aqui, cirurgiã dentista, especialista em estética dental e que trouxe aqui um equipamento especial aqui para dar uma aula de escovação para as pessoas. É isso, Rose? Está aí na pasta. Eu trouxe o Joaquim, Joaquim. Que é meu paciente aqui. Ó. As pessoas normalmente não sabem escovar o dente não, né? Seja criança, seja adulta, adolescente, o que for, né? O pessoal escova com aquela rapidez, com aquela velocidade para sair fora, que é uma coisa meio chata de se fazer e tal. Mais uma vez, citando a minha história, eu aprendi a escovar o dente na faculdade. O professor falou assim, quem sabe escovar o dente? Éramos 80 alunos. De 80, 5 levantaram a mão. Ainda bem que eu não levantei. E esses 5 eram filhos de dentistas, porque o professor perguntou qual a técnica. Aí todos, a técnica de Bass. É essa técnica que eu vou ensinar agora, a técnica de Bass, que é a técnica correta de escovar os dentes. Então, por favor, fique à vontade. Dá para pegar aqui, Fábio? Aproximar um pouquinho, é isso? Pode ser assim mesmo? Não precisa pegar assim um close também muito especial não, porque ela vai dar uma ideia básica aí do que é a escovação ideal, né? É muito importante aqui, já né? Pegou legal, né? Uma escova reta, com cerdas planas, né? E aí vamos posicionar aqui 45 graus, né? E girar. É muito importante a cerda meio que penetrar aqui dentro dessa gengiva e girar para fora. Então tem que escovar todos os dentes, né? A vestibular, né? Que é a parte de fora, né? E aqui, ó, fazer um movimento de vai e vem. Para cá, para lá e assim também. Esse é mais fácil. Isso. Né? Aqui também para fora. Então, o que é muito importante é o seguinte, os de cima para baixo, girando, né? Ó, girando. E os dentes de baixo para cima. Né? O que é muito ruim, às vezes a pessoa faz muita força com uma escovadura, vai causar aquelas retrações horríveis. Então, é muito importante, assim, sempre jogando a gengiva em direção ao dente, né? Jogando a gengiva para cima do dente. É isso. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Da criança, a gente costuma falar assim, fazer bolinha, né? Que é a mesma coisa. Na verdade, a bolinha é para cá, para lá, para cá, para lá. Então, assim, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Só que a criança, ela só vai ter condição de escovar o dente sozinha depois dos 8 anos. Então, até os 8 anos, a criança pode até brincar de escovar o dente, mas o responsável pela criança, ou seja o pai, seja a mãe, ou seja a babá, quem está olhando essa criança, tem que reescovar. A criança pode brincar, mas depois o adulto tem que supervisionar. Muito bem. Não basta ser pai, tem que participar. Ou mãe, certo? Fique atento aí. Bom, Maria lá do Rádio Clube liga para cá e pergunta o seguinte, diz que usa dentadura desde os 15 anos de idade. Caramba, né? E hoje tem 45. Se ela pode fazer um implante ainda? Pode? Pode. Eu faço implante, eu já fiz paciente de 87 anos. Né? Não tem idade para fazer implante, tem idade mínima. Abaixo de 18 anos não se recomenda porque a estrutura óssea não está formada ainda. Não está formada ainda, né? Mas a idade máxima, só que a gente evita fazer no fumante, né? E no diabético dá para fazer também, mas tem que estar controlado. O fumante não faz implante? Não, porque a tendência é que vá cair os implantes também. Mais à frente? Mais para frente.
Quase dramático, né? A campanha anti-fumo, anti-tabagista completamente aqui no Politicamente incorreto hoje, né? O fumante. Ao qual a gente aqui se solidariza, né? Com certeza. Deixa eu ver o Sidney aqui, passou aqui, der para parar aí o TP, a gente segue aí com as participações, com as perguntas dos telespectadores que estão entrando em contato. Chagas, quer E o fio dental? Coisa? Você tocou no fio dental, né? Qual a importância do fio dental? Olha, como a gente estava conversando aqui, né, para os doentes periodontais, o que é isso? O povo antigo chamava de piorreia, né? Quem tem piorreia, isso que a gente herda dos nossos pais, é uma doença genética aí, o fio dental é importantíssimo, porque o fio dental que vai conseguir remover a placa bacteriana que está lá dentro da gengiva. Então o fio tem que penetrar lá dentro da gengiva, fazer engraxar sapato assim, né, soltar uma das pontas e tirar. O fio dental é importantíssimo. E tem que usar diariamente também, né? Diariamente. Pode usar hoje, voltar a usar semana que vem. Pode ser antes ou depois da escovação, não importa. O mais importante é o fio dental antes de dormir, porque a pessoa vai ficar 8 horas com a boca fechada. Então, assim, a escovação mais importante é a antes de dormir. Né? Sidney Moura, mais alguma coisa a completar? Não. Sidney Moura, de São Vicente, que está mandando um abraço aqui para a Rose, doutora Rose. E pergunta se ela ainda pratica esportes radicais. Você pratica esportes radicais? É mesmo? Tipo o que você faz? Eu fiz voo livre, né? Eu voava de parapente, né? Eu voava de parapente. O Silvio, isso. O Silvio, da área continental, né, pergunta o seguinte. Pergunta para o Chagas, por que os médicos do Hospital Ana Costa recusam a dar atestado médico para as pessoas? Bom, isso aí o Chagas não vai saber responder. E a pauta aqui, o assunto é outro, fica para um outro programa, para outra oportunidade. Eu sei que você tem essa informação, né? Evidentemente você não vai ter, né? Não tenho. Pelo amor de Deus, aí tem que ligar lá para o hospital e perguntar, né? Sinto muito. Uriel Vilas Boas, gostaria de saber se a doutora Rose, por que não existe campanha intensiva abordando essas questões de que ela está falando, né? Como, por exemplo, a gente debateu aqui, ela explicou aqui no começo a questão da cárie de mamadeira. Não é muito divulgado mesmo esse tipo de assunto não, né? Mas existe um pouco, né? Por exemplo, a sua iniciativa de estar me recebendo, né? Mas, doutora, o poder público não poderia esclarecer isso? Uma campanha institucional? Eu acho, né, assim, que também, por exemplo, os programas infantis, né? Mas já tá melhorando, né? E ele pergunta sobre a diferença, né, da dentição masculina para feminina, enfim. Muita alternância de uma para outra, não? Não é uma regra, mas às vezes a dentição do homem é um pouquinho maior, né? E o formato, né? O dente da mulher às vezes é um pouco mais arredondado, mas não existe regra, não. Existe homem com dente arredondado e mulher com dente quadrado, não existe uma regra, principalmente no nosso país que tem essa mistura de raça, né? Tem diferença entre um e outro? Por exemplo, para mastigar comida? O arredondado do retangular? Não há nenhum problema. Se os dentes estiverem, né, bem... O importante é o dente estar perfeito. Isso. Muito bem. Agora, as campanhas do poder público seriam importantes, né? Porque... Até para orientar, né? Você trabalha no seu consultório, na sua clínica, né? Agora, acho que o poder público teria a obrigação de fazer esse tipo de... A prevenção, né? Campanha de prevenção, enfim, isso é importante. Sobre a questão da cárie, a gente tem alguma coisa ainda tem, né? Olha, bastante, mas... uma frase que eu ouço muito no meu consultório, infelizmente, né? As pessoas me procuram para fazer implante. E eu dou uma aula, geralmente a pessoa perdeu os dentes pela doença periodontal. Os dentes vão ficando mole, né? Não dói, e até que eles amolecem e eles caem naturalmente antes da hora. Então, com 45, 50 anos, as pessoas começam a perder o dente. Aí, quando a pessoa me procura, eu explico o que aconteceu, né? Dou uma aula que poderia ser evitado com o fio dental e com a escovação, né? E com uma visita do dentista de 6 em 6 meses. E aí todo mundo me fala assim, nossa, mas eu não sabia disso, Eu ouço muito esse questionamento. As pessoas falam, nossa, nunca nenhum dentista me explicou, nunca ninguém me explicou o que era doença periodontal e que eu poderia ter evitado tudo isso com uma boa higiene. Pois é importante, né? Por isso é fundamental nessas campanhas institucionais. Isso. E mais um detalhe, a criança, ela quando não adquire o hábito de escovar o dente corretamente, ela pode corrigir no futuro isso quando ela for adulta? Ou esse hábito ela leva para o resto da vida? Tem conserto? Tem conserto, você está olhando para mim. Tanto tem conserto que além de eu consertar os meus dentes, eu aprendi, né? Hoje eu tenho uma boa higiene e meu filho tem uma dentição perfeita, né? A Griselda... Tem conserto, tem salvação. A Griselda do Boqueirão
dar os parabéns aí pelo programa, a gente agradece, né? E quer saber o seguinte, se a doutora Rose faz obturação também, com pino, jaqueta, essas coisas todas. Isso é Sim, usado ainda hoje? Né? Na verdade tem outros nomes, né? Hoje a gente chama de coroa, de porcelana, e o pino chama núcleo. Mas sim, né? Eu sou especialista em prótese e implante, né? Isso ainda é feito, com certeza. Perfeito. As pessoas estavam ligando aí, perguntando para saber onde é que fica a clínica, né? Meu consultório fica no Gonzaga, é na rua Pernambuco, número 103. Perfeito. O Nito da Lemô pergunta o seguinte, se a gente aqui acha, especialmente a Rose, né? Se falta um incentivo maior nas escolas, né? E nos meios, exatamente isso que nós estamos falando aqui, nos meios de comunicação. Nas escolas, de maneira geral, você acha que falta... não sei, aulas de orientação né? Sobre falta o tema? Porque assim, os próprios professores não sabem escovar os dentes, né? Como eles vão ensinar se eles também não sabem, né? Eu acho que até nos livros, né, poderia ser colocado esse capítulo, né? Mas já está começando, várias escolas já me chamaram para dar palestra, né? Eu acho que melhorou, né? Mas aí que sei lá, você vai lá, dá uma palestra, ensina, explica direitinho, aí você vai embora. E no dia seguinte já não volta, né? Faz uma semana, depois de uma semana esqueceu já. Então, mas por melhor que seja a sua palestra, né? Uma palestra, acho que... né? Mas se a árvore não der frutos, valeu a intenção da semente. Eu estou plantando uma sementinha. Precisaria ter mais, né? Mais palestras, voltar mais vezes, uma vez por mês. Né? Mas também pelo acho menos. que os pais, que uma vez por mês seria legal. Eu acho que o grande responsável aí realmente são os pais. Então a orientação tem que ser para os pais. Doutora Rose Marques, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e até uma outra com a gente, tá bom? Estamos em cima da hora aqui, infelizmente, tá? Eu que agradeço, muito obrigada, boa noite, obrigada. Chagas, obrigado mais uma vez. Até a próxima. E, claro, um agradecimento especial a você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Obrigado, boa noite. E a gente volta amanhã, 10 da noite, com o Painel Regional. Até amanhã. Muito bem.